Qual que é a diferença entre calúnia, injúria e difamação? O que é aquela frase? Fui caluniado, fui injuriado, certo? Que as pessoas usam até de forma equivocada como sinônimos, né? Qual que é a diferença desses três tipos de ilícito penal? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: os três são tipos penais incriminadores, certo? Que são os tópicos descritos como os crimes contra a honra. Dois deles são contra a honra objetiva, que é o que a sociedade pensa contra aquela pessoa, e um é contra a honra subjetiva, ou seja, o que aquela pessoa pensa de si mesma, certo? Então, esses são alguns pontos iniciais para a gente conversar sobre isso. A primeira coisa, o que seria a calúnia, crime de calúnia, o primeiro dos tipos penais estudados aqui? A calúnia é quando eu imputo fato definido como crime a outra pessoa. Certo? Então, olha só que interessante. Na calúnia, eu imputei um fato definido como crime. Como assim? Eu falo que João, na data de ontem, subtraiu coisa alheia móvel, né, consistente num carro. Então, eu imputo ele à prática do crime de furto. Certo? Então, eu imputo um fato criminoso que eu sei que não ocorreu ao João. Certo? Então, aí eu incorro no crime de calúnia. Certo? Imputar fato definido como crime a outra pessoa. Certo? Esse fato admite a que a gente chama de exceção da verdade? Sim. Admite-se na calúnia a exceção da verdade. O que é isso? Que é quando eu provo que aquele fato realmente ocorreu. Certo? Então, para que tenha calúnia, o que eu devo informar, certo? O que eu devo imputar a outrem, eu tenho que saber que não é que é crime. Certo? A partir do momento que o fato é verdadeiro, mesmo sendo criminoso, eu não cometo o ilícito de calúnia, porque o fato em si é verdadeiro. Então, se admite na calúnia a exceção da verdade. Certo? E que faz com que exclua o crime. Tudo bem? Então, a gente tem aqui um tipo penal incriminador, certo? Que quando eu imputo, fato definido como crime. Beleza. Então, eu entendi o que é calúnia. E o que é difamação? Eu imputo a alguém um fato desonroso. Olha só que interessante. Eu não vou imputar um crime à pessoa. Eu vou imputar um fato desonroso. Certo? Então eu falo que tal pessoa em determinado dia foi vista com a amante em determinado lugar. Fato definido desonroso. Cabe exceção da verdade, né? Se o fato for verdade, exclui a difamação? Não exclui. Certo? Não exclui. Mas o fato é verdadeiro, mas você não pode falar isso. Certo? Porque senão induz a situação da difamação. Configura. Não admite exceção da verdade na difamação em regra. Existe exceção? Existe. Quando? Quando se trata de caso de funcionário público referente à atuação dele, certo? Por quê? Porque a pessoa, o funcionário público, tem que ter idoneidade. Então, admite exceção de verdade no caso do funcionário público, se tiver correlação com a função, certo? Mas admite-se a difamação em outro tipo de caso? Não se admite, certo? A exceção da verdade. Então, você não pode, basicamente, imputar fato a outro, mesmo que dito como verdadeiro. Se esse fato for desonroso, você não pode dizer, certo? Porque senão configura o crime de difamação. Mas é verdade, mesmo que seja verdade, você não pode imputar esse fato. Então, você não pode falar que tal pessoa foi vista, né, com uma amante ou coisas nesse sentido, né, gerando repercussão no caráter social. Porque senão se configura o crime de difamação, mesmo que seja verdade. Se for mentira, de qualquer jeito, configura. Mas mesmo que for verdade, você não pode imputar isso. A não ser que seja uma situação reatrelada ao funcionário público, né? Por conta que tem que ter essa probidade do funcionário público. Beleza? E o que é injúria? Então vamos lá. Calúnia e difamação é o que a gente já viu. Um imputo fato definido como crime, o outro imputo fato desonroso. Certo? Ambos os casos são contra a honra objetiva, o que as pessoas pensam daquela pessoa. Certo? Configura-se quando eu comento isso para terceira pessoa específica. Certo? Não é quando eu comento. Esses dois fatos não acontecem quando eu falo isso para a pessoa. Não. Isso se configura quando eu falo para terceiros estranhos a essa relação. Tudo bem? E a injúria, então, agora, que é a terceira situação, que é contra a honra subjetiva, ou seja, o que a pessoa pensa dela mesma. A injúria não é quando eu imputo nenhum fato.
eu vou simplesmente atrelar uma característica física ou alguma questão à pessoa agredido verbalmente, xingando, né, basicamente. Quando eu, por exemplo, não imputo nada à pessoa, eu falo que ela é uma vagabunda, eu falo que ela é um bandido, eu imputo esse tipo de situação. Eu não imputo um fato em específico, mas eu acabo xingando ela, denegrindo a imagem e a boa fama da pessoa para ela mesma. Nesse caso, eu atinjo a pessoa em si, né? Não preciso comentar com o terceiro para configurar o crime. Eu atinjo a pessoa em si. Esse caso admite a acessão da verdade? Não. Ah, mas a pessoa é uma vagabunda. Você entende que esses conceitos são subjetivos? Certo? Eles atacam a pessoa, então não admite a acessão da verdade nesse caso. Agora, uma questão importante. Se eu falo que tal pessoa cometeu jogou no bicho, por exemplo, uma contravenção penal. Que tipo de criminal é esse? É calúnia, difamação ou injúria? É a difamação. Por que é difamação? Se a calúnia é quando imputa o crime, exatamente por isso. A calúnia é quando você imputa crime. Se você imputar contravenção penal, muito embora seja um ilícito penal, por ser contravenção, a doutrina e a jurisprudência entendem que vai configurar o crime de difamação, não de calúnia, certo? Outra coisa importante, se eu chamo alguém de bandido, ladrão, vai configurar calúnia? Não, porque eu não imputei um fato criminoso, eu simplesmente falei de uma característica. Se eu falar de uma característica diretamente à pessoa, esse é injúria, certo? E não é calúnia nem difamação. Essas são as principais diferenças desses tipos de intimidadores. Então vamos lá. Calúnia, imputo fato definido como crime. Difamação, imputo fato desonroso. Injúria, ataco diretamente a pessoa com falando alguma coisa, né, um palavreado ou coisa, não precisa necessariamente ser palavreado, mas atacando a honra subjetiva da pessoa, ou seja, aquilo que ela pensa dela mesma, para configurar os crimes. Essa é a diferença. Então, em dois eu imputo fato, um criminoso, um desonroso, e no outro eu ataco diretamente a pessoa. Certo? Essa é a principal diferença desses crimes contra a honra. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Sugestões de vídeos, eu fico à disposição também, tá? Tenha um ótimo dia. Se quiser contato mais pessoal, acesse o meu Instagram. Tenha um ótimo dia e uma boa semana a todos.